No assunto está conosco a doutora Raquel Morrec, que é infectologista do São Luís e da Clínica Medicina Interna Personalizada. Doutora, bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen. Bom, vamos lá. Doutora, as informações a respeito da Covid, dessa nova cepa, não são commodities, né? Elas não estão lá à disposição para a gente distribuir, nós como comunicadores, aos nossos ouvintes. Elas vão sendo descobertas, né? A gente está trocando 1000 pneus com o carro andando. E a gente fica o tempo todo montando aqui o nosso quadro até para modular o tom de gravidade que a gente vai dar para o nosso ouvinte a respeito desta nova cepa. Ela contamina como nenhuma outra, né? Mais de 1 milhão ontem, a França também acabou de registrar recorde. Ela pega mais as crianças, porque não estão vacinadas, mas ao mesmo tempo a gente não vê o mesmo nível de mortes na comparação com outras cepas. Então, cada informação dessa é uma pecinha com a qual a gente vai tentando montar o nosso quadro. E, obviamente, para a gente montar esse quadro, a gente precisa da palavra de especialistas como a senhora, que está muito mais bem informada que nós. O que a gente sabe nesse momento, 29 de dezembro de 2021, a respeito desta nova cepa do coronavírus? Então, é que não é cepa nova, é a mesma com variação da sua gravidade, vamos dizer, com as suas mutações, sua adaptação. Isso, ela está tentando burlar o nosso sistema de defesa para voltar a entrar no nosso, para fornecer ou ter a nossa doença novamente. Então, ela se adapta ao ser humano a cada período. Então, a cada 15, 20 dias, você pode ter uma nova mutação. Somando mutações, dá essas variantes. Mas continuando, a gente entrevistou recentemente o Dr. Gonçalo Vecina e ele fez uma observação ali que eu achei bem interessante, quero saber se a senhora concorda. A discussão sobre se o vírus é ou não um organismo vivo é uma discussão filosófica que a gente pode deixar para depois. Mas o vírus quer se manter vivo, ele não quer morrer junto com nós. Isso mesmo. Ele é, digamos, um predador, nós somos a presa, ou ele é um parasita, ele é um hospedeiro, nós somos um hospedeiro, chame como quiser. O interesse do vírus é permanecer circulando por aí, ele não quer desaparecer conosco. E essa nova variante seria um sinal de que o vírus poderia ter se adaptado de maneira a não matar o hospedeiro, que somos nós. Portanto, sob esse ponto de vista, isso poderia ser uma boa notícia. A senhora concorda com essa visão? É uma visão muito simplista, né? O vírus, a gente já tem, por exemplo, que nem a influenza, nós tivemos uma pandemia em 1918, voltamos a ter pelo mesmo H1N1 em 2009. Isso mostra que é um vírus que realmente ele também se adapta. O coronavírus, ele se adapta, ele pode, com o tempo de resistência e mutações, fazer maior gravidade. Então, quando você tem milhões de pessoas doentes, com certeza uma parte dessa população tem menos imunidade, responde menos e vai apresentar mais sintoma. Então, não é tão simples achar que o vírus está se adaptando e achando bonito e achando que ele vai ser mais simples. Ele pode estar se alastrando e já, de acordo com a quantidade e a não vacinação ainda de muita da população, está voltando a ter outras mutações para burlar o sistema de defesa. Doutora Raquel Morrec, aqui é a Ellen Brown falando. Eu vou só pedir para a senhora que a gente está com imagens também. Se a senhora conseguir virar a câmera para a senhora. Menina, eu não sei. Eu vou tentar agora. Olha, tem um botãozinho aí que tem uma flechinha. Uma flechinha redonda. Poxa, obrigada. Mas como é que eu faço isso no Skype, Meu problema é virar isso. Juro que eu vou tentar agora. Eu posso... Não tem, onde tem essa setinha? Não, tudo bem, a gente está te ouvindo bem. Doutora Raquel, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Ai, me perdoe. Não, tudo bem. Eu posso tentar ligar de novo? Não, vamos lá. O áudio... aí vira. Não, a gente mantém o áudio tá bom, não tem problema. A criançada dormindo lá na cama. Que delícia, criançada na nossa cama.
Doutora, é o seguinte, a gente acabou de conversar aqui com o Barão falando de, em 24 horas, 1.400.000 casos de Covid-19. Semana passada foram 5 milhões de casos, tudo isso Ômicron estourando. Aqui no Brasil, neste mesmo momento em que a Ômicron estoura no mundo, nós tivemos um apagão dos dados do Ministério da Saúde. Faz 15 dias, foi invadido o sistema do Ministério da Saúde, apagou-se os dados e a gente não consegue mais apurar exatamente, de forma precisa, esses casos. Enquanto isso, a gente tem em paralelo um surto de influenza em alguns estados. A minha dúvida é a seguinte, há a possibilidade da gente estar fazendo essa confusão e de que casos de Covid-19 estejam mesmo aumentando no Brasil neste momento? Essa é uma excelente pergunta, Ellen. Quando você tem uma dificuldade, ou essa burlação desse vírus, ele pode dificultar o diagnóstico. Então, você pode estar somando diagnósticos, não só o coronavírus, como a influenza. Realmente é muito mais sério e a gente precisa ter mais testagem no nosso país, precisa oferecer essa testagem não só de gripe, que muitos convênios não pagam, e muitos do sistema de saúde público também tem uma dificuldade em ter esse teste, e o do coronavírus, que tínhamos com maior número, voltou a ter uma diminuição novamente. Então, a gente precisa testar mais a população duplamente, porque às vezes o teste de influenza que é feito, ele é um teste rápido, que ele positivo ajuda, ele negativo ele não descarta. E como os sintomas da Ômicron, ela é muito mais gripal, ele é muito mais simplista, igual os sintomas da gripe, tem algumas diferenças, tá? As pessoas falam que é muito igual, mas não é não. Mas, independente ou não, nós temos que testar todo mundo para ter melhor resposta na condução dos casos. Doutora, o nosso ministro da Saúde disse que como não há um grande número de mortes de crianças aqui no Brasil ainda, bom, há, né? Mas não devido a essa nova variante, não há pressa na questão da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. A senhora concorda? Olha, Megali, eu sou, desde o início dessa pandemia, eu estou trabalhado que nem uma maluca, né, que todo mundo faz, e que está lá na frente de batalha, trabalhando. A gente quer que ninguém fique doente, a gente quer que ninguém tenha síndrome respiratória aguda grave. E o que está acontecendo é que nos não vacinados, essas cepas mais resistentes, elas são mais graves nessas pessoas. E nós temos um público de 5 a 11 anos que tem trabalhos já mostrando alta resposta e boa resposta vacinal, então eu não estou entendendo o motivo de tanta diminuição ou tanta resguardo em relação a isso. Então, isso é unânime no mundo científico, no mundo médico, que vacinar a todos diminui o risco de transmissão, de resistência e de gravidade. Então, isso já está bem claro para nós todos que trabalhamos com essa doença. Doutora, para a gente encerrar, eu vou te perguntar sobre a vacina contra a gripe, porque a gente teve uma campanha de vacinação que foi fraca esse ano, as pessoas não aderiram em relação à gripe, e agora a gente está tendo esse surto de influenza que, como a senhora ponderou, a gente não testa, também não conseguimos entender exatamente se é só gripe ou se é Covid também aumentando. A vacina contra a gripe, neste momento em que a gente está, pode ser adotada? É uma boa estratégia também? Ou agora não vai adiantar muito? Não, ela é fundamental. Quando você vacina para a gripe, por mais que, olha, desde 1968 nós temos o H3N2 nas fórmulas de vacinas no geral. Isso quer dizer que você pode responder, mesmo que cruzado com uma eficácia não tão adequada na mutação Darwin, mas você tem uma boa resposta clínica. Isso diminui o risco de severidade ou virulência da gripe que está acontecendo agora. Então, idealmente, é que todos se vacinem, de 6 meses até os 100 anos, vamos dizer assim, independente da faixa etária. Por quê? Qualquer nível de vacinação de influenza, você ajuda numa transmissão, assim, numa resposta cruzada de defesa melhor nos casos.
Eu sei que a Ellen falou que era a última e que o Sandro vai querer me agredir aqui, mas eu preciso perguntar. Vamos lá. Eu lembrei agora que eu li ontem no New York Times uma reportagem que citava alguns médicos, não são unânimes, são alguns, mas eles diziam que você tomar a vacina, mesmo a vacina para uma determinada doença, com uma grande frequência, né, já tem gente lá em Israel pensando em partir para a 4ª dose, aqui no Brasil muita gente já tomou a 3ª dose, poderia diminuir a eficácia da vacina contra essa doença. A gente tem algum estudo aqui no Brasil que trate desse assunto, doutora? Megali, sobre gripe ou sobre coronavírus? Sobre qualquer doença infecciosa. Não. Eles estavam tratando exatamente da Covid ali. Então, da Covid é o seguinte, a vacina ela ainda está, vamos dizer, está sendo aperfeiçoada de acordo com o nível de resistência que estão acontecendo. Isso quer dizer que você tomar a 3ª dose mostrou uma boa resposta nas mutações ou na resistência, principalmente tentando cobrir a Ômicron. Então, você está ainda de stand-by lá em Israel sobre a 4ª dose para avaliar a real necessidade ou a formação de novas resistências. Isso acontece quando você está com a ciência andando em paralelo com uma pandemia, que tivemos muitos casos graves, você realmente tem que rever qual delas, qual é o tempo dessas vacinas. Agora, de gripe, a gente toma há muitos e muitos anos. A vacina, ela tem uma resposta, como a maioria das vacinas virais, uma resposta por tempo, depende muito da sua imunidade, da sua resposta sustentada àquela vacina, e isso pode ter que ser feito isso várias vezes, ou mais anos, ou todos os anos. Isso ainda, nós estamos andando junto com a ciência para saber qual seria o tempo ideal mesmo, dos tempos das vacinas. O problema é a falta ou a desigualdade vacinal no mundo e a formação dessas resistências. Isso mostrou com a Ômicron. Foi na África, com baixa vacinação, veio o nível de resistência muito alto e essa alta transmissão desse vírus. Isso quer dizer, nós precisamos não só vacinar nós, como vacinar os países mais vulneráveis, para que a gente ande todos juntos na diminuição da transmissão desse vírus. Doutora Raquel Moarec, infectologista do Hospital São Luís, obrigado pela entrevista, tenho certeza que voltaremos a conversar outras vezes, o nosso quadro aqui ficou bem mais completo, a senhora é uma tremenda infectologista e uma